Oi gente, aqui é a Nath. Bem, a primeira disciplina que eu vou falar é Teorias da Comunicação. Como o próprio nome já diz, nós estudamos as várias teorias aí que permeiam o campo da comunicação. Então, teoria da agulha hipodérmica, teoria matemática da comunicação, escola de Palo Alto. Nós também vimos aquela teoria das mediações de Martim Barbeiro, estudos culturais, entre outras teorias. Eu falei aqui as principais, as mais conhecidas. Foi uma disciplina muito teórica, é uma disciplina muito teórica, então se você não ler muito, desconfie nela. E pra mim foi muito bacana, porque eu acho que o professor e o conteúdo se casaram muito bem. Porque assim, gente, o meu professor, ele promovia muitos debates, então ele sempre perguntava, e daí? O que essa teoria, como essa teoria nos ajuda a compreender a comunicação como um todo? A publicidade, o jornalismo, o que nós falamos, as mensagens que nós recebemos, as várias notícias que recebemos. Então ele sempre estava fazendo pontes, relações com o nosso cotidiano. Isso para mim foi muito importante, porque isso nos ajuda a construir o nosso senso crítico desde o início, o que é muito importante para qualquer estudante de jornalismo, para qualquer universitário na vida, qualquer profissional, não é mesmo? Então isso foi bacana, muito bacana nessa disciplina. O que nós produzimos foi alguns textos dissertativos com base nas teorias de sala de aula mesmo. O professor botava algum tema e aí a gente botava lá nossos argumentos nesses textos, não foram muitos. E também houve um seminário onde cada grupo deveria apresentar um produto de comunicação audiovisual. Então, poderia ser um vídeo qualquer, poderia ser um pedaço de documentário, um pedaço de filme, um capítulo de uma série, um pedaço de novela, enfim, uma notícia num telejornal. Qualquer coisa que comunicasse alguma coisa, que tivesse uma mensagem e fosse, claro, audiovisual. E assim, principalmente, extrair essa mensagem, interpretar esse produto e fazer uma relação com alguma teoria estudada em sala de aula, ou várias teorias, ficava a critério de nós alunos. E foi incrível, gente. Eu gostei muito das apresentações dos meus colegas, o professor sempre dava ali uma pincelada no final, então foi bastante produtiva essa disciplina, saudades. Segunda disciplina, Laboratório de Produção Textual. Essa disciplina foi 120 horas para mim e eu tive 2 professores. Uma era doutora em análise do discurso e o meu professor era jornalista mesmo, vários doutorados, ele era muito inteligente. E assim, só por aí vocês já devem saber que foi uma disciplina bem hard, com bastante conteúdo, e eu gostei muito. Eu senti nela como se ela fosse uma grande revisão dos principais conteúdos da língua portuguesa do ensino médio mesmo, que a gente vê na escola. Então, o que é comunicação, funções da linguagem, figuras de linguagem, esse tipo de conteúdo mesmo. É bem gramatical ao mesmo tempo e tal. A gente leu muitos textos, os tipos textuais também, o que é narrativa, descrição, dissertação. Meu professor, ele deu algumas pinceladas no que era notícia, no que era lead, a importância da narrativa na notícia. Então foi bem grande e ao mesmo tempo bastante boa mesmo, eu gostei dessa disciplina. Bem, o que nós produzimos foram alguns textos com temas pré-definidos pelo professor e que fossem ou narração ou descrição. Na verdade, a gente produziu os dois, narração e descrição. E também houve um seminário e provas teóricas, claro, e um seminário. E cada grupo deveria apresentar um texto lido desse e-book. E foi bem bacana também, porque foi aquele meu primeiro contato com o que é jornalismo, a narrativa no jornalismo, que eu me lembre. Foi isso. E, assim, gente, eu senti nela mesmo realmente uma grande revisão do ensino médio da língua portuguesa. E, ao mesmo tempo, uma aprofundada bacana. A terceira disciplina a qual eu vou falar é filosofia. E
nela eu também senti como uma grande revisão do ensino médio, do conteúdo da filosofia mesmo. Então, o que é mitologia, mito, filósofos pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, filósofos da Idade Média, filósofos modernos. Enfim, minha professora também passava muitos exercícios e a gente também debateu muito em sala de aula. Eu gostava muito das aulas dela. Queria ter me dedicado um pouco mais, porque eu não estava assim me acostumando com o ritmo da universidade, mas filosofia é essencial para qualquer estudante da vida, qualquer ser humano mesmo. Bom, o que nós produzimos? Além dos exercícios e das provas, nós também fizemos um seminário onde cada grupo deveria apresentar o resumo da vida e obra de um filósofo. E eu me lembro muito de uma apresentação das minhas colegas do Platão, que elas falaram do mito da caverna e tal. Então, eu me lembro que foi bastante produtivo, nossa professora gostou muito. A quarta disciplina é a antropologia, a que eu mais amei e a que eu mais sinto saudade, porque, assim, gente, eu amei muito essa disciplina. Eu não sei se mais pela professora ou pelo conteúdo. Então, os textos, eles foram bem introdutórios. O que é a antropologia, as suas várias ramificações, a diferença entre ciências naturais e ciências humanas, um pouco sobre o que é a ciência. Nós também vimos a experiência de um antropólogo quando ele sai da sua sociedade e vai para uma sociedade distante com uma cultura totalmente diferente da dele, e a experiência de relativização que ele passa, né? Que ele vai percebendo o que ele pensava que era natural nele, na verdade não passa de construções sociais que ele sofre lá na cultura dele, na cultura em que ele nasceu. Bem, eu posso dizer que existe uma Natiele antes de antropologia e depois de antropologia, porque a professora ela sempre aproveitava as reflexões dos textos para fazer as reflexões sobre xenofobia, racismo, machismo, todas essas coisas que a gente acha certo ou errado, e nós vamos percebendo, eu fui percebendo através da disciplina que não passam de construções sociais que a gente passa desde pequeno. Então, foi muito transformador nesse sentido, porque eu saí da minha caixinha, sabe? Eu saí do meu mundinho e percebi que existem infinitas formas de pensar, de agir, de sentir, de viver. Existem infinitas culturas. Dentro do meu próprio país existem diferentes culturas que devem ser respeitadas. E isso tem muito a ver com memória, com patrimônio histórico e de patrimônio nacional. Eu espero que esteja assim coerente. Então, as aulas de antropologia, principalmente a minha professora, elas foram muito responsáveis por criar em mim, por acender essa chama de sempre enxergar além, de sempre estar não na posição de julgamento, mas sim na posição de curiosidade, de entendimento, de entender antes de julgar, porque as culturas elas são diversas e o ser humano ele tem essa capacidade de produzir essas culturas diversas infinitamente. Então, a minha professora, eu não vou falar o nome dela porque talvez ela não goste, vai que um dia ela assista esse vídeo, ela vai saber que é dela que eu tô falando. Mas ela foi muito inspiradora no sentido de ser uma profissional muito qualificada, que tem muito domínio sobre o que ela tá falando. Então, quando eu assisti as aulas dela, eu pensava assim, cara, essa mulher, ela tem um conhecimento, meu Deus, ela domina, ela é a própria antropologia ali falando. Eu quero ser assim também em jornalismo, eu quero dominar, sabe, a minha área. E ela foi muito inspiradora pra mim nesse sentido, de ser uma profissional que realmente tem paixão, que sabe do que tá falando. Quinta e última disciplina é teoria política. E assim, gente, essa disciplina não foi tão bem aproveitada por nós, porque o nosso professor ele faltava muito, então ele tinha outras funções muito importantes dentro da universidade. Alguns alunos compreenderam, outros não. Isso acontece em qualquer curso, é muito comum. Mas nós tivemos conteúdo sim, nós vimos Locke, Rousseau,
Hobbes, os 3 clássicos da política. Lemos alguns artigos científicos que relacionavam jornalismo e política, bem bacanas. Assistimos um documentário chamado A Revolução Não Será Televisionada, que falava do golpe militar contra o então presidente Hugo Chávez da Venezuela em 2002. E é bem interessante porque mostra os vários enquadramentos que a mídia dava sobre o golpe militar. Então tinha a mídia internacional, tinha a mídia da Venezuela, enfim, bem bacana os enfoques diferentes que elas davam. O que nós produzimos? Bem, nós produzimos alguns textos bem basiquinhos, bem rápidos, sobre jornalismo e política, para não ficar sem nota. Comenta aqui embaixo se você já teve alguma dessas disciplinas, qual foi o conteúdo que você viu, e deixa o curtir, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Muito obrigada!